10h37, nós conversamos já com alguns representantes, autoridades aqui da cidade de São Paulo, em relação a um problema que não é o único culpado, mas contribui bastante para os alagamentos, as enchentes, as consequências dos temporais. Descarte irregular de lixo. O lixo vai parar onde não deve. E aí acaba ajudando a água não escoar, e aí a gente tem esse tipo de alagamento aqui na cidade de São Paulo, como os que nós acabamos de registrar com a Ana Paula Rodrigues. E não é um problema exclusivo da capital paulista, em todas as cidades também as autoridades tentando combater esse tipo de situação. Nós vamos conversar agora com o Helder Noco, que é engenheiro ambiental e coordenador de um estudo que aponta que 58 toneladas de lixo são descartadas de forma irregular todos os dias em São Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e, de fato, esse estudo, os resultados nos surpreenderam bastante. A gente percebeu aí essa grande quantidade de resíduos que são gerados, né, pela população como um todo, na região metropolitana de São Paulo inteira, e acabam por diversos motivos parando nos córregos, nos rios, nas bocas de lobo, né? Então, e acabam caindo nos rios, e como você falou, não é o único motivo, mas é um motivo bastante representativo aí na região metropolitana de São Paulo, que todos que acompanham essas grandes enchentes, esses alagamentos, percebem uma grande quantidade de resíduos circulando por todos os rios aí da área mais urbanizada, né, onde a gente tem muita população vivendo no entorno, áreas muito densamente ocupadas e não necessariamente áreas tão bem cobertas por serviços públicos de coleta de resíduos sólidos e de limpeza urbana. Nem todas as áreas são muito acessíveis, né, do ponto de vista de logística, de entrar com um caminhão, de entrar com essa estrutura de varrição, por exemplo. Então, os resíduos acabam não sendo coletados, né, por um caminhão de lixo. Em muitas regiões há o atendimento com containers, né? Então a prefeitura, as empresas que trabalham com lixo, né, deixam containers para a população colocar seus resíduos lá, mas nem sempre isso é suficiente. E o que a gente vê é que em algumas regiões, uns pontos, são criados o que a gente chama de pontos viciados, em que as pessoas entendem que aquele local é um local para deixar o lixo, para jogar o lixo, e aí acaba virando um ponto em que, quando um coloca, o outro também coloca, e quando vê, virou um ponto viciado, onde todo mundo começa a depositar o resíduo ali, e quando não há essa coleta do resíduo, né, para fazer uma destinação adequada, um tratamento adequado, uma separação adequada desse resíduo, vem uma chuva, ou mesmo o vento, né, quando a gente está muito do lado do rio, na beira do rio, e tudo isso acaba dentro do rio. E aí a gente vê grandes impactos ao rio, à qualidade da água, mas também outros impactos, como a gente tem visto agora, né, em relação às enchentes e alagamentos, que são, né, podem ser piorados com a presença desses resíduos. Engenheiro, se eu entendi bem, o senhor está dizendo que, além de uma questão de educação da população em algumas regiões, em outras não há alternativa. Quer dizer, a população não tem esse serviço de coleta e por isso que esse lixo vai para a rua, é isso? Em várias regiões a gente ainda tem uma dificuldade na coleta, né? Como eu falei, principalmente em áreas de favelas, né? E hoje a gente consegue mostrar essa dificuldade de acesso. A gente tem pessoas que não têm o atendimento mais adequado. Então, existe essa parcela, né, vamos dizer, do poder público não estar disponibilizando esse serviço mais adequado, mas, obviamente, existe, eu sempre falo, né, resíduo é uma responsabilidade compartilhada.
Então, não é só o serviço público, tem a responsabilidade de cada cidadão. Né? Cada cidadão tem o dever, né, de pegar o seu resíduo e disponibilizar para coleta no local adequado. Quando não há essa coleta com caminhão, né, que a gente chama de coleta porta a porta, né, que passa o caminhão na frente da sua casa, você coloca lá na lixeira e ele passa e pega. Quando não há, geralmente há esse atendimento, como eu falei, com containers, com outras formas, né, com às vezes até moto que sobe para pegar esse resíduo. Então, nessas regiões, o que a gente vê ou a pessoa não leva até o local adequado o seu resíduo, sua sacolinha de lixo, ou a pessoa não tem um local muito adequado para deixar. Ou quando há, às vezes não é suficiente. Então, a gente tem, às vezes, comunidades que têm uma população lá, digamos, 1.000 pessoas, e quando você vê, tem apenas um container para atender aquela população, esse container não é suficiente. Então, se todas as pessoas vão lá no mesmo dia colocar seu resíduo, esse container não vai ser suficiente. E o que elas fazem? Elas vão colocar do lado do container. E do lado é no chão. Às vezes é na beira do rio já, é do lado do rio, numa rua que passa margeando o rio. E aí, mais uma vez, vem a chuva, vem o vento, esse lixo rola para dentro do rio. Então, esse problema a gente diagnosticou bem durante um ano de trabalho, em que o que a gente fazia era colocar barreiras em 2 córregos para entender o que é esse resíduo que para nessas barreiras, o que está circulando nesse rio, o que está vindo, né, e da onde está vindo esse resíduo. E a gente percebeu os mais diversos resíduos lá. Então a gente vê resíduo orgânico, né, aquele que é mais gerado nas residências, restos de fruta, mesmo lixo de banheiro, né, restos de cozinha, muito lixo reciclável, né, papel, papelão, vidro, plástico, resíduos da construção civil, então, né, resíduos gerados em obras, enfim, a gente viu lá também. Muita coisa de marmita. Marmita é uma coisa que flutua facilmente no rio, né? Então ela vai a longas distâncias, e por isso a gente encontrou bastante também marmita nesse nosso trabalho, né? As embalagens de marmita, que de isopor principalmente, né? Que a gente coletava nessas nossas barreiras. Coletávamos esses resíduos, fazíamos a secagem deles, e aí a gente entendia o que era esse resíduo, qual era a quantidade, e tentava entender, então, quanto disso tinha uma explicação. E assim que a gente conseguiu relacionar com a geração que acontece na população ali, né, essa geração de resíduo que acontece para uma determinada população, e conseguimos, então, chegar a essa estimativa de 58 toneladas, então 58 mil quilos de resíduos diariamente vão parar nos corpos hídricos, nos rios, nos córregos, em toda a região metropolitana de São Paulo. Isso é um número significativo, né? Vamos dizer aí em torno de 4 caminhões de lixo cheios, eles acabam parando dentro dos rios, né? Não é algo num local só, mas distribuído em toda a região metropolitana de São Paulo. E como que vocês realizaram esse estudo, Helder, para chegar à conclusão? Bom, como eu falei, foi um ano de trabalho. Então, né, a gente tinha, durante alguns dias, nós íamos até esses rios, instalávamos uma barreira flutuante, então era uma grade com material flutuante em cima, e ficávamos lá o dia inteiro monitorando a quantidade de rios que chegava, qual era o tipo do resíduo, os resíduos que chegavam, qual era o tipo de resíduo, e a gente, ao mesmo tempo, a gente monitorava, né, a gente tinha medições da chuva e da vazão do rio, para a gente entender também se, quando chovia, aumentava o nível do rio, né, a vazão desse rio, e se isso significava maior quantidade de resíduos. E a gente percebeu que não necessariamente, porque em muitas ocasiões não estava chovendo e tinha uma quantidade significativa de resíduos nos rios. Isso quer dizer o quê? Que não necessariamente é a chuva que está levando o resíduo para dentro do rio. Em muitos momentos as pessoas estão jogando quase que dentro do rio, ou deixando na beira do rio, e esse resíduo acaba caindo para dentro do rio, e aí é levado, né, a longas distâncias.
e a gente vê, às vezes, aí parado nas barragens, nas estruturas que a gente vê no Tietê, no Pinheiros, em que há uma grande quantidade de rios, né, que vão parar lá. Além da que a gente chama de uma poluição visual, né, muito feio a gente vê um rio cheio de resíduo, não é atrativo, né, a gente perceber um rio que não tem aquele aspecto natural, né, uma água límpida, uma água transparente, mas sim cheia de resíduos, saco de lixo flutuando. Então, além dos problemas que a gente tem, né, causados aí por uma poluição da água, um problema que faz aumentar as enchentes, os alagamentos, a gente ainda tem essa poluição visual, né, algo que desagrada muito e tira aquela nossa sensação boa de olhar para um rio límpido, despoluído, cheio de mata no entorno, né, com uma área de preservação permanente no entorno bastante preservada. Eu queria que o senhor ressaltasse, o senhor já falou isso em passando, mas queria que o senhor ressaltasse o que é feito em geral com esses detritos, esse lixo que é encontrado e retirado dos córregos e dos rios. Vamos lá, Sabrina. Então, no nosso caso, né, havia uma destinação correta desses resíduos, né? Então, ao longo de um ano, a gente retirava esses resíduos para entender o que eram, classificá-los, né? Então, dividir lá se era um resíduo orgânico, se era reciclável, se era da construção civil, se era resíduo de serviço de saúde. Então, né, você achar uma seringa dentro do rio, algo muito ruim, muito desagradável, né, e muito ruim. E era dada uma destinação correta, né, nesse resíduo para que ele não continuasse causando esse impacto. Da mesma forma, né, existem as estruturas, né, as estruturas que existem, por exemplo, no rio Tietê, em que quando para lá uma grande quantidade de resíduos, isso atrapalha bastante essas estruturas, né, então existe uma limpeza, uma retirada de todo esse material, e aí o governo do estado de São Paulo tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, de retirar esses resíduos e fazer uma destinação correta, né, ambientalmente correta desses resíduos. Mas o que a gente precisa pensar como, antes desse resíduo chegar ao rio, ele ter já uma destinação correta. Então, esse é o principal, né, a gente não deixar esse resíduo chegar ao rio. E aí a gente vê, então, né, as mais diversas ações possíveis de se fazer nesse sentido, que principalmente é ter uma educação ainda melhor da população, uma divulgação melhor, né, dos serviços de coleta de resíduos, então onde existe esse serviço, seja com caminhões ou seja com os containers, né, como eu falei, e quando tem esses containers que eles sejam em quantidade suficiente, que haja um dimensionamento adequado, né, de quanto é produzido de resíduo naquela região, inclusive em momentos de maior geração de resíduo, né, a gente tem, por exemplo, situações em feriados, férias, final de ano, enfim, que há uma geração maior, mais intensa geração de resíduos, e a gente tem que prever essas estruturas, né, que recebem os resíduos para elas serem capazes de receber toda essa quantidade. Então, quando a gente tem essas estruturas, elas têm que ser bem dimensionadas. Agora, por favor. eu vejo, né, que é uma preocupação das autoridades. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo divulgou que no ano passado foram 831.561 toneladas de resíduos em geral recolhidos, muito disso descartado de forma irregular. E só em piscinões, em galerias, quase 140 mil toneladas. Em janeiro desse ano já chega a quase 10 mil toneladas de lixo descartado de forma irregular que foi coletado. E aí, como que pode melhorar essa situação, né? Porque é uma falta de atitude de quem deveria recolher esse lixo, é uma falta de educação no descarte da população. O que é? É um conjunto de tudo isso, né? A gente vê, Sabino, Lupato, você colocou bem a educação, eu vou ressaltar mais uma vez nessa questão da responsabilidade compartilhada, de todas as pessoas entenderem, pessoas, empresas, poder público, entenderem que todos têm papel nisso. Quando a gente fala, por exemplo, da latinha de metal,
a gente vê que ela é bastante... A gente não vê latinha de metal dentro do rio. Por quê? Porque ela tem muito valor agregado, né? E aí a gente vê a cadeia da reciclagem funcionar. E uma coisa que ainda precisaria funcionar melhor dentro do nosso país é o que a gente chama da logística reversa, né? E que a gente sabe que muitas embalagens, né, embalagens plásticas, a maioria delas, né, então quando você come um salgadinho, você tem uma embalagem, né, em que esse material, esse salgadinho vem embalado. Ele foi produzido na indústria, chega a você, você consome, e essa embalagem é de uso único. Você comeu, você vai jogar fora. Esse jogar fora, a gente não consegue garantir, né, que ele está indo adequadamente parar num tratamento adequado. A logística reversa seria o quê? Quando você leva, né, distribui o salgadinho, com o mesmo caminhão que você levou o salgadinho, você deveria retornar com essa embalagem usada para dar uma destinação adequada. Por isso que chama logística reversa. Então, se usar, né, o certo seria usar o mesmo transporte que está levando esse material, ele voltar com o resíduo que foi produzido. Isso ainda não funciona bem, né? Quando a gente fala de lâmpadas a gente já vê muitos pontos em que você pode levar a sua lâmpada utilizada, queimada, né, no mercado, no material de construção, enfim, que já tem pontos que recolhem esse material e destinam de novo para o fabricante. Perfeito. Ou para um local que o fabricante já determinou para levar para lá. Então, existem soluções possíveis para a gente diminuir essa grande geração de resíduo e para que não chegue esse resíduo para dentro dos rios. Perfeito. Queria agradecer ao engenheiro Helder Nocco, que é coordenador desse estudo sobre lixo na cidade de São Paulo, descarte de lixo na cidade de São Paulo, com as suas informações. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos.